Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. E neste vídeo, como prometido, vou mostrar a construção das baias para aves recém-chegadas ao criatório, para ficarem em quarentena, e também para aves doentes. Vou falar para vocês, após mostrar a construção dessas baias, a importância disso. Também vou dar algumas dicas aí de como introduzir aves recém-chegadas ao seu plantel, que há métodos para isso. Então fiquem ligados que o vídeo é muito importante. E lá no finalzinho do vídeo eu mando alguns abraços. Desde já peço que quem gostar do vídeo deixe sua curtida, inscreva-se no canal, ative as notificações para continuar recebendo o conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Então, vamos lá! Então, finalmente construí as baias para aves doentes, principalmente, e também para aves recém-chegadas ao criatório. Aves que a gente compra de outros criadores e precisa colocar em quarentena, Pode aparecer alguma doença. E aí eu precisei comprar alguns materiais, não deu para encontrar tudo aqui na propriedade, Apesar de eu tirar grande parte aí dos materiais utilizados na obra. Madeira, as varas, as telhas velhas que estavam aqui só juntando o bicho, então serviram bastante aí para a construção. Então vão acompanhando aí a obra, que mais na frente eu faço alguns comentários. Eu escolhi esse local porque é amparado dos ventos, Os ventos de sudeste nessa época do ano bem fortes e são bem frios, principalmente de noite. Então isso seria complicado para as galinhas. Outra coisa é que a parede do fundo já me livrou aí de ter que fazer outra parte das baias, Então já diminuiu os gastos e o trabalho. Aí foi só colocar os caibros e cuidar de fazer a parte da frente e das laterais. Resolvi fazer as baias suspensas, Ficam numa altura boa para a gente pegar as aves, para limpar, enfim, para fazer um manejo aí com maior facilidade. Reaproveitei as telhas velhas, estavam aqui juntando todo tipo de bicho, Aranha, piolho de cobra, lagartixa, sapo e etc. Essas telhas são bem velhas e o formato delas é bem irregular, mas serviram para a obra. Comprei tábuas de pinho de 25 centímetros de largura e cortei, Cortei aí no formato de ripas para fazer o piso das baias. Se eu fosse utilizar as ripas que são utilizadas nas coberturas aí nos telhados, sairia muito mais caro. Então, cortando as tábuas de pinho, barateou aí os custos da obra. Embora essa madeira seja um pouco mais inferior, Mas eu pretendo jogar um veneno aí, um cupinicida, para não dar pragas. Com o piso das baias finalizado, é hora de preencher as laterais e a parte da frente. E aí eu tirei muitas varas de incó, que é uma planta comum aqui na região. É uma madeira muito resistente, tem uma certa flexibilidade e dura por muitos anos.
E aí fixei nas laterais com pregos e arame. Trabalho quase finalizado, faltando somente as portas. E eu fiz com o que sobrou das tábuas de pinho, né? E os pedaços de vara de encor. E aí, tudo pronto. Eu gostei do trabalho, né? Eu acho que ficou legal. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Assim, aqui tem 1 metro de largura por 2,10 de comprimento. Uma baia ficou um pouco maior que a outra. Bom, coloquei 2 penosas para a gente testar a estrutura. Essas 2 polacas estão bem pesadas. E vejam só, eu coloquei o comedouro pelo lado de fora. Facilita o manejo, né? Para colocar ração, para limpar e tudo mais. O bebedouro ficou por dentro, mas dá para colocar pelo lado externo também, fica bem legal. Outro tipo de bebedouro, como o de copinho. Enfim, falando da importância da quarentena para aves recém-chegadas à criação. Primeiro, as aves que você traz de outra criação, elas podem trazer também doenças, podem trazer ectoparasitas, né, os piolhos das galinhas, podem trazer vermes e aí passar para as suas galinhas. Às vezes a ave chega assintomática na sua granja e com alguns dias você percebe aí que ela está doente e vai infestar todo o plantel. Lembrando que algumas doenças só se manifestam quando há uma baixa imunidade das aves, né, algum período aí de estresse calórico, ou até mesmo um tempo bem frio, chuvoso. Por isso, a quarentena deve ser feita, e ela deve durar no mínimo 15 dias. E quanto maior o tempo de quarentena, mais seguro será para você introduzir essa ave ao seu plantel. Nesse período de quarentena, essa ave vai se adaptar à ração que você serve às suas galinhas. Você aproveita para dar vitamina, vermifugar a ave e, é claro, ficar observando se não aparece alguma doença. Durante esse período também, dependendo das condições físicas da ave, né? Se estiver muito gorda, você vai tentar reduzir o peso dela com alimentação diferenciada. Se estiver muito magra também, vai tentar aumentar o peso dela, deixando semelhante a de suas outras aves, do seu plantel antigo. Lembrando que a quarentena não deve ser feita apenas com aves adultas, com pintinhos também. No caso, já uma estrutura diferenciada para os pintinhos, já que eles não suportam frio, precisam de um local aquecido, né? Até a temperatura controlada. Então, numa criação de galinhas, esse espaço para a quarentena de aves recém-chegadas é indispensável. E aí eu uso como exemplo prático, né, o fato de eu ter trazido os franguinhos ameraucanos, né, com algumas franguinhas também, vieram de um criador de longe, e uns 10 ou 15 dias depois de chegarem aqui se manifestaram aí muitas doenças, né, boba aviária, coccidiose,
coriza, e pegou num monte de aves aqui na minha granja. E para dar volta nesse problemão aí, deu muito trabalho, viu? Se eu já tivesse um espaço aí para fazer uma quarentena com essas aves, com certeza eu teria evitado os problemas. Mas naquela época eu ainda estava reconstruindo aqui a granja, né? Que eu desmanchei o galinheiro antigo e estava refazendo aqui. Então eu não tinha os espaços necessários ainda. Agora já tenho várias baias e pretendo continuar fazendo. Quanto mais espaço, melhor. E sobre introduzir as aves novas ao plantel. Digamos que a ave ficou na quarentena, não teve nenhum problema com ela, está apta para ser introduzida ao plantel. Como proceder? Bom, se você jogar as galinhas que nunca se viram antes no mesmo espaço, elas vão brigar. As brigas serão comuns e frequentes, né? E também haverá muito estresse, vai ser prejudicial para a produtividade do seu plantel. Primeiro você deve fazer um contato visual. Coloca as aves recém-chegadas numa baia lado a lado com as aves mais antigas do seu criatório. Com uma semana mais ou menos ali, elas se vendo todo dia, vão se acostumar, né, com a presença das outras, e aí você pode misturar elas. E sempre observando, caso haja alguma briga, né, alguma briga séria, você deve separar novamente. Algumas aves elas são bem problemáticas e custam muito a aceitar outras aves no seu espaço. Uma forma boa de misturar as aves novas, as velhas, é você colocar nos piquetes, né? Coloca as aves recém-chegadas nos piquetes e depois você solta as suas aves mais velhas, que tem mais tempo de granja. Num espaço maior facilita as coisas, né? As aves são menos estressadas e caso alguma queira brigar, a mais fraca ela vai correr, a outra acaba desistindo e logo elas se acostumam. Então é dessa maneira que eu faço. Mas se você quiser misturar aves com idades bem diferentes, tipo aves que ainda não são adultas com aves adultas, aí já é mais complicado, muito difícil mesmo fazer essa mistura. As aves mais velhas elas sempre vão bicar nos jovens. Os pintinhos mesmo eles sofrem um bocado. E para falar a verdade, esse tipo de mistura de aves adultas com pintinhos só é feito em criações bem rústicas, né, em quintais. Porque numa criação com estrutura, dificilmente o criador vai misturar aves jovens com aves adultas. Isso só acontece quando as aves já iniciam a produção. As frangas aqui iniciaram a produção, aí eu junto elas com as galinhas mais velhas. Antes disso, de jeito nenhum. E falando sobre separar aves doentes também, que foi o principal motivo para eu fazer essas baias. Quando aparece uma ave aí triste, com algum sintoma evidente de alguma doença respiratória, por exemplo, a gente pega ela, separa e faz o tratamento correto, sem deixar que a doença seja transmitida para as outras aves. Por isso, esse espaço é muito importante também. Se você não tem um espaço adequado, pode ser que perca a ave, né? Você separa só por separar, coloca num relento. Essa ave que já está doente, ela vai piorar e vai consequentemente morrer. Beleza? Então agora eu vou mandar alguns abraços. E novamente muita gente pediu para mandar abraços. Vamos lá. Um abraço para Cristiano Almeida. Um salve para o canal Ju Moral Oficial do Ceará. Um abraço para Sandra Gomes do Pará, cidade de Uruará. Um abraço também para Paulo Henrique Luiz, Tobias Victor, Bira de Salvador, aqui na Bahia. Abraço para Luana de Araújo Santos, Maranhão. Abraço para Gislene Matos, Miguel, Louco por Lo Grises, canal gringo. Um salve para o Criatório Pan, OFC, do Rio Grande do Norte. Abraço para João Neto, Lim Ferreira, Leandro de Bom Princípio, do Piauí. Antônio Batista, Genildo e Emanuela de Calcaia, no Ceará. Um abraço também para Aldair Oliveira Souza,
Rafael, filho da irmã Mercedes, de Caruaru, Pernambuco. E um abraço para a Isabela Júlia, de 7 anos, uma família. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!